Bom dia. Meus queridos, me chamo Teresa. Tenho 87 anos hoje. E vou contar uma história que guardei no fundo do meu coração por mais de 6 décadas. Se você está assistindo esse vídeo, talvez Deus tenha colocado você aqui por algum motivo. Antes de começar, se puder, clica no botão de curtir e se inscreve no canal. Me conta nos comentários de onde você está me vendo. Eu adoro saber que minhas histórias chegam em todo canto. Era 1960. Eu tinha só 22 anos. A gente morava numa cidadezinha no interior de Minas Gerais. Sabe daquelas onde todo mundo se conhece? Eu e meu marido, o Arthur, tínhamos casado muito novos. Como era o costume da época, já tínhamos 3 filhos pequenos. O João Pedro, com 7 anos. A Mariana, com 5. E o caçulinha, o Lucas, com apenas 2 aninhos. Eu era daquele tipo de mulher que acordava antes do sol para deixar tudo em ordem. Lavava roupa na beira do rio com as outras mulheres da vizinhança, fazia pão caseiro toda manhã. Cuidava da hortinha ali nos fundos de casa. Era uma vida simples, sabe? Mas a gente era feliz com o pouquinho que tinha. Nossa casa não era grande, mas era muito aconchegante. 2 caminhas no quarto das crianças. Uma cozinha com fogão a lenha, onde todo mundo se juntava nas noites de frio. E o nosso quarto de casal, com uma cômoda que eu ganhei da minha mãe quando casei. O chão era de terra batida, mas todo sábado eu passava uma mistura de água e barro vermelho para deixar mais bonito. Mas firme. As janelas não tinham vidro. Não, eram só umas tampas de madeira que a gente fechava quando chovia ou fazia muito frio. O Arthur trabalhava na serraria da cidade, saía de casa, o galo nem tinha cantado ainda, e voltava só quando o sol já estava se pondo. A grana era curta, mas nunca faltou comida na mesa, nem roupa limpa para vestir. Ele não era um homem de muitas palavras, nem de ficar fazendo carinho, sabe? Mas eu acreditava que, do jeito dele, e ele me amava. Foi numa tarde de março de 1960, tava um calorão, daqueles que a roupa gruda no corpo. Quando eu recebi uma carta da minha tia Cida, a carta dizia que minha prima Simone tinha ficado viúva. De repente, o marido dela, que era pedreiro, caiu de um andaime e morreu na hora. Nós 2, ela ficou sozinha, com um filho de 3 anos, sem dinheiro, sem trabalho e sem ter para onde ir. Minha tia perguntava se a gente podia receber ela por uns meses, até ela conseguir se ajeitar. Quando o Arthur chegou do serviço, eu mostrei a carta para ele. Ele leu em silêncio, com aquele jeito sério dele. E depois só disse: se é da família, a gente tem que ajudar, naquela mesma noite. Escrevi de volta dizendo que a Simone seria bem-vinda em nossa casa, pelo tempo que precisasse. 3 semanas depois, numa quinta-feira, ela chegou. Eu não via a Simone desde que a gente era moça. Ela tinha se mudado para a capital quando casou. Fazia quase 10 anos. Quando ela desceu da jardineira, com o filhinho pela mão, eu quase não reconheci. Não era mais aquela menina magrela que brincava comigo de boneca. Era um mulherão, de rosto delicado, apesar das olheiras fundas, e com um corpo que, mesmo escondido pelo vestido preto de luto, chamava a atenção. Prima Teresa, ela disse, me abraçando com os olhos cheios de lágrima. Eu nem sei como te agradecer por me receber. A gente arrumou um cantinho para ela e para o menino no quarto das crianças. Não era o ideal, claro, mas era o que a gente podia oferecer. As crianças ficaram animadas com a novidade e logo fizeram amizade com o priminho. Nos primeiros dias,
A Simone quase não falava. Ficava horas olhando pela janela, com o olhar perdido. Eu entendia o luto dela e tentava dar espaço, mas também chamava ela para me ajudar nas tarefas, para distrair a cabeça. Com o passar das semanas, ela foi saindo daquele estado de quase sonâmbula. Começou a me ajudar com gosto nas coisas de casa. Brincava com as crianças. Até sorria de vez em quando. Ela tinha umas mãos de fada para costura e começou a fazer uns concertos de roupa para a vizinhança. Com isso, começou a ganhar um dinheirinho aos poucos. Aquela mulher triste foi dando lugar a uma Simone, mais parecida com a prima alegre que eu conhecia. Foi quase 2 meses depois da chegada dela que eu comecei a notar uma coisa estranha. O Arthur, que sempre chegava acabado do trabalho e mal falava na janta. De repente, começou a chegar mais cedo em casa, do nada. Ele tinha uma energia para brincar com as crianças, para conversar na mesa. Ele até começou a fazer uns concertos pela casa que eu pedia há anos. Que bom que você tá mais contente. Moi bem. Eu disse uma noite, enquanto a gente se ajeitava para dormir. Deve ser que eu tô menos cansado. Ele respondeu, sem me olhar no olho, num domingo. Fomos todos pra missa, como sempre. Quando a gente voltou, a Simone disse que estava com dor de cabeça e preferiu ficar descansando, enquanto eu levava a criançada para brincar na pracinha. Quando a gente voltou, umas horas depois, encontrei o Arthur em casa. Achei estranho, porque domingo à tarde ele sempre ia pro boteco da esquina com os amigos. Voltei mais cedo porque o estômago revirou. E ela explicou, a Simone estava na cozinha, preparando um chá com as bochechas vermelhinhas. Fiz um chazinho pro Arthur. Ela disse, aprendi com a minha mãe, é ótimo para dor de estômago. Naquela noite, lavando a louça do jantar, eu fiquei pensando, será que estou imaginando coisa? Afinal, a Simone era minha prima. Estava de luto. E o Arthur nunca tinha me dado motivo para desconfiar, são só coincidências. Eu disse para mim mesma. Mas as coincidências continuaram. O Arthur chegava cada vez mais cedo. A Simone sempre dava um jeitinho de estar no mesmo cômodo que ele. Quando os nossos olhares se cruzavam, ela desviava o dela rapidinho, como se estivesse escondendo alguma coisa. Dia. No começo de junho, eu estava estendendo roupa no varal dos fundos. De repente, ouvi umas risadas vindo do barracão onde a gente guardava as ferramentas. Reconheci na hora a risada da Simone, seguida por uma voz de homem, falando baixinho. Eu fiquei paralisada, com um lençol molhado pingando na minha mão. Aquela voz era do Arthur, que devia estar trabalhando na serraria àquela hora, com o coração batendo na boca. Eu fui chegando devagarinho perto do barracão. A porta estava entreaberta, e pela fresta eu vi uma coisa que eu nunca mais vou conseguir apagar da memória. A Simone estava sentada em cima da mesa velha de madeira, com as pernas em volta da cintura do Arthur. Eles se beijavam. Se beijavam como se o mundo fosse acabar e se a Teresa a desconfiar. Renouvi, a Simone perguntou, entre um beijo e outro. Que nada. Arthur, respondeu. Ela é boba de mim. Sempre foi. Não desconfia de nada. Moi dois. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Um gosto amargo subiu na minha garganta, e eu tive que tapar a boca para não gritar. Voltei para dentro de casa, tropeçando nas minhas próprias pernas. Sentei na mesa da cozinha e fiquei ali, olhando pro nada, até as crianças chegarem da escola. Durante o jantar, naquela noite, eu fingi que nada tinha acontecido. Servi a comida. Respondi quando me perguntavam alguma coisa.
Sorri quando esperavam que eu sorrisse. Mas por dentro eu estava em pedaços. Como é que a minha própria prima, que a gente recebeu de braços abertos, podia fazer uma coisa dessas comigo? Como é que o meu marido, pai dos meus filhos, podia me trair assim? Dentro da minha própria casa. Naquela noite, eu não preguei o olho, deitada do lado do Arthur, que roncava tranquilo. Eu planejei o que eu ia fazer. Eu não tinha para onde ir. Não tinha minha grana. Não tinha profissão. Meus pais já tinham morrido. E voltar para casa de parente com 3 crianças pequenas ia ser um peso muito grande para qualquer um. Vou aguentar em silêncio. Eu decidi, pelo menos até eu saber o que fazer. Os dias seguintes foram uma tortura. Cada sorriso falso, cada bom dia educado, era como uma facada no peito. Eu observava os dois, de cantinho, juntando as provas do que eu já sabia. Os olhares, os encontrinhos sem querer na despensa, as desculpas para saírem em horários parecidos, era tudo tão óbvio agora que eu sabia da verdade. Como é que eu fui tão cega? Moi dois, uma tarde, arrumando as roupas do Arthur na gaveta, eu encontrei um embrulhinho escondido no meio das meias dele. Era um lenço de seda, uma coisa muito cara para nossa vida. Dentro tinha um bilhetinho. A letra era delicada. E eu reconheci na hora. Era da Simone, para você sempre se lembrar do nosso amor, mesmo quando a gente não puder estar junto. Foi a confirmação que eu não precisava, mas que estava ali. Na minha mão, eu dobrei o lenço com cuidado. Coloquei junto com o bilhete, bem no lugar onde eu achei. E fequei a gaveta. As lágrimas que eu segurei por tanto tempo finalmente correram soltas pelo meu rosto, em silêncio, para ninguém ouvir. O Lucas, meu caçulinha, entrou no quarto me procurando e me viu chorando. Mamãe tá dodói. Ele perguntou com aqueles olhinhos inocentes. Eu sequei as lágrimas rapidinho e abracei ele bem forte. Não, moi amorzinho. Mamãe só tava com saudade do vovô e da vovó, que tão lá no céu. Naquele momento, olhando para o meu filho pequeno, eu tomei uma decisão. Eu não podia continuar vivendo naquela mentira. E eu precisava enfrentar eles. Mas tinha que ser esperta. Eu precisava de um plano para garantir o futuro meu e dos meus filhos. Passei o resto da semana só observando e planejando. Descobri que eles se encontravam sempre às terças e quintas, quando o Arthur saía mais cedo do serviço, dizendo para o patrão que precisava me levar no médico na cidade vizinha. A Simone também inventava uma desculpa para sair, dizia que ia na feira, ou visitar uma amiga nova que tinha feito na igreja. Mas, na verdade, eles se encontravam numa casinha abandonada, no meio do caminho para a serraria. Quanto mais eu descobria, mais o meu coração se partia. Não era só um casinho. Sabe, eles estavam fazendo planos para o futuro. Eu ouvi a Simone dizer que o filho dela precisava de um pai, e o Arthur responder que estava pensando num jeito de resolver isso. Senti um frio na espinha só de imaginar o que ele queria dizer com resolver. Foi aí que eu achei outro bilhete. No bolso da calça dele, quando eu fui lavar, parecia que Deus tinha colocado aquele papel na minha mão para eu não ter mais nenhuma dúvida do que eu precisava fazer. O bilhete dizia: Arthur, tu meu amor, tenho uma proposta para a gente resolver nossa situação. Me encontra amanhã no nosso lugar de sempre. Tô contando os minutos. E, naquela noite de junho de 1960, eu dormi com aquele bilhete escondido debaixo do meu travesseiro. Kvea dizia. Dormir não é bem a palavra. Nem. Eu só me revirava na cama,
Com os olhos ardendo de tanto chorar em silêncio, de madrugada, eu tomei minha decisão. No dia seguinte, quando o Arthur saísse para trabalhar, eu ia seguir a Simone até o tal encontro. Eu precisava ouvir, com os meus próprios ouvidos, o que eles estavam planejando. O dia amanheceu com uma garoa fina e um céu cinzento. Como se o tempo soubesse da tristeza que eu estava sentindo. Preparei o cafezinho da manhã como sempre. Deixei as crianças mais velhas na escola e deixei o Lucas com a vizinha, a dona Zezé. Disse que precisava ir no médico. Meu coração batia tão forte que eu achava que todo mundo na rua podia ouvir. Me escondi atrás da venda do seu Juca, de onde eu podia ver a nossa casa sem ninguém me ver. Esperei quase 2 horas, até que eu vi a Simone Sandeau, toda arrumada, com um vestido que eu mesma tinha dado para ela. Já não usava mais o preto do luto, e eu fui seguindo, de longe. Ela andava rápido, olhando para os lados, com aquele jeito de quem tem medo de ser pega. Depois de uns 20 minutos de caminhada, a gente chegou perto da tal casinha abandonada, que ficava num terreno afastado, perto da serrária. A Simone entrou. Eu me agachei atrás de umas moitas e esperei. Logo, o Arthur apareceu. Olhou bem para um lado e para o outro antes de entrar também, e eu me aproximei devagar até a janela dos fundos, que estava com o vidro quebrado, coberta só com um pedaço de pano. Por uma fresta, eu conseguia ver e ouvir tudo. Você demorou, a Simone disse. Abraçando ele, tive que inventar uma desculpa pro patrão. E você ninguém desconfiou. A Teresa imagina. É tão inocente que acredita em tudo que eu falo. Aquelas palavras me cortaram como uma faca, enquanto eu dava teto e comida para ela e pro filho dela. A Simone zombava da minha confiança. E então, qual é essa proposta que você tem? O Arthur perguntou, sentando num caixote velho. A Simone se aproximou dele com um sorriso que eu nunca tinha visto. Eu andei pensando muito. Arthur, a gente não pode continuar assim para sempre. Escondido. Eu quero uma vida de verdade com você. Ela pegou as mãos dele. Meu primo lá em São Paulo conseguiu um emprego para você na fábrica onde ele trabalha. O salário é 3 vezes maior do que você ganha aqui. Eu vi o rosto do Arthur se iluminar de ganância. Dinheiro sempre foi uma coisa que fascinou ele. E o que a gente faria? Ia simplesmente sumir. A Simone balançou a cabeça. A gente não pode só desaparecer. O povo ia vir atrás da gente. Ia ser um escândalo. A gente precisa de uma história boa. Uma história que convença. Que história? Você precisa mandar a Teresa embora. Meu corpo gelou quando eu ouvi aquilo. Como assim? Você inventa que descobriu que ela te traiu. Ninguém vai questionar um homem que expulsa de casa a esposa infiel. É seu direito? Todo mundo vai dizer. O Arthur parecia pensativo, mas quem vai acreditar que a Teresa me traiu? Ela mal se de casa. A Simone sorriu de um jeito que me deu até arrepio. Eu já pensei nisso também. Lembra do Zé, o rapaz da farmácia? Aquele moço que sempre olha para ela quando a gente vai na missa. A gente pode plantar umas provas. Um bilhete. Talvez. E eu posso espalhar uns boatos pela cidade. E as crianças. O João Pedro e a Mariana, você pode mandar para sua mãe criar. Pelo menos por um tempo, ela vive pedindo para eles passarem umas férias lá. O pequeno ainda precisa de cuidado. Então, bam, ele teria que ir com a Teresa. Meu coração parou de bater quando eu ouvi aquilo. Eles queriam me separar dos meus filhos. Destruir a minha família.
Por completo, depois que a poeira baixar, a Simone continuou. Você diz que precisa de alguém para cuidar de casa, das crianças. Eu me ofereço para ajudar como uma boa prima. Com o tempo, naturalmente, a gente acaba se aproximando. Era um plano cruel, calculado. Não era só um caso. Uma fraqueza do momento, era uma conspiração para destruir a minha vida. Isso não parece certo. Simone, ou Arthur diz. Para minha surpresa, a Teresa nunca me fez mal nenhum. A Simone se afastou, irritada. Ah, não me venha com essa agora. Arthur, você não pensou nisso quando me levou para aquele barracão na primeira semana que eu cheguei aqui? Vonnie, ou quando me prometeu que ia dar um jeito da gente ficar junto? Senti como se cada palavra fosse um punhal, na primeira semana, enquanto eu arrumava a cama para ela, cozinhava para ela, consolava o filho dela. Eles já estavam me traindo, e tem mais uma coisa que você precisa saber. A Simone disse, mudando o tom de voz para algo mais suave, quase se fazendo de vítima. Eu tô esperando um filho seu. Eu vi o rosto do Arthur ficar branco. Você tem certeza? Absoluta. Tô atrasada faz quase 2 meses. Logo a barriga vai começar a aparecer. O Arthur passou as mãos no cabelo, completamente perturbado. Isso muda tudo. Sam, muda. Por isso a gente precisa agir rápido. Eu não posso criar outro filho sozinha. Arthur. E eu não quero que essa criança nasça escondida, como se fosse uma vergonha. Tá bem. Ele finalmente concordou. Vamos fazer como você quer. No domingo, depois da missa. E eu vou confrontar a Teresa. Vou dizer que eu sei de tudo sobre ela e o rapaz da farmácia. Perfeito. Eu? Lembra de fazer isso na frente dos vizinhos. Para todo mundo ouvir, quanto mais testemunha, melhor para você. Eles fecharam o acordo com um beijo. Cheio de paixão, eu não consegui ver mais nada. Me afastei em silêncio, com as pernas bambas, tropeçando no caminho de volta. Corri até a casa da Dona Zezé para buscar o Lucas. Agradeci correndo e voltei para casa. Sentei na mesa da cozinha, com meu filho pequeno brincando no chão, perto de mim, e chorei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Não era só tristeza, era raiva, era indignação. Como eles puderam planejar uma coisa tão terrível? Como puderam conspirar para me separar dos meus filhos, para destruir minha reputação, para me deixar sem nada? Enquanto as lágrimas caíam, uma certeza foi crescendo dentro de mim. Eu não ia ser a vítima desse plano monstruoso. Eu não ia deixar eles tirarem os meus filhos de mim. Eu não ia permitir que eles manchassem meu nome na cidade onde todo mundo me conhecia desde pequena. Sequei as lágrimas na ponta do avental. Quando ouvi uns passos chegando na porta, era a Simone, voltando do encontro com um sorriso no rosto. Sorriso que logo virou uma falsa preocupação quando me viu com os olhos vermelhos. Nossa, Teresa, o que aconteceu? Querida, você tá bem? Eu nunca soube que ela podia ser uma atriz tão boa. Forcei um sorriso triste e inventei que tinha recebido a notícia que uma amiga de infância tinha morrido. A Simone fez todo um teatro. Me abraçou. Disse palavras vazias para me consolar. Eu aceitei o abraço. Agradeci as palavras gentis. Tudo isso enquanto a minha mente trabalhava, pensando num jeito de virar o jogo contra eles. Naquela tarde, quando as crianças voltaram da escola, eu abracei eles mais forte que o normal. Olhando para aqueles rostinhos inocentes, eu faria qualquer coisa para proteger eles. Passei os 3 dias seguintes observando, pensando,
planejando cada detalhe. O Arthur e a Simone agiam normalmente na minha frente, como se não tivesse nada errado, como se não estivessem planejando destruir a minha vida naquele domingo. Depois da missa, a cada sorriso falso deles, a minha determinação só aumentava. Na sexta-feira de tarde, o Arthur estava no trabalho e a Simone tinha saído para buscar água no poço. Eu comecei a mexer nas coisas dela. Eu sei que não era certo, mas eu precisava de mais informação. Debaixo do colchonete onde ela dormia, eu achei uma caixa de sapato cheia de cartas. A maioria era de amigas e parentes, dando os pêsames pela morte do marido. Mas lá no fundo, tinha um maço, amarrado com barbante, que me chamou a atenção. Eram cartas de amor. Eu reconheci a letra do Arthur, mesmo ele nunca tendo me escrito nada parecido. As cartas mais antigas eram de quase 10 anos atrás, antes mesmo da Simone se casar. Minha cabeça deu um nó com a descoberta. Eles já se conheciam. Eles tinham um caso antigo. Com as mãos tremendo, eu li carta por carta. A história que apareceu ali era ainda mais terrível do que eu imaginava. O Arthur e a Simone tinham se apaixonado quando eram adolescentes, mas meus tios não aceitaram o namoro, porque o Arthur era pobre, não tinha futuro. Forçaram a Simone a casar com um homem mais velho, com a vida feita, mas pelo visto, eles nunca deixaram de se escrever. A última carta tinha sido escrita só uns dias antes do marido da Simone morrer. Nela, o Arthur dizia que estava ansioso para eles finalmente ficarem juntos. Agora que eu tinha concordado em receber ela na nossa casa, o choque foi tão grande que eu tive que sentar no chão. Não era um caso recente, nascido da oportunidade. Era uma conspiração de anos. Eles tinham planejado tudo. Usaram a minha bondade, a minha confiança, para se juntarem debaixo do meu teto e, agora, planejavam me destruir por completo. No meio das cartas, eu também achei um papel dobrado, com uns endereços e números de São Paulo. Eu vi o nome do tal primo que ia arrumar emprego para o Arthur, o endereço de uma pensão onde eles iam ficar no começo, tinha até uns valores anotados para a despesa da viagem. O plano estava muito mais adiantado do que eu pensava. Ouvi o barulho do balde batendo no chão lá fora. Era sinal que a Simone estava voltando. Rapidinho. Eu coloquei tudo no lugar, do jeito que estava. Menos uma das cartas, a mais comprometedora. Essa eu escondi no bolso do meu vestido, naquela noite. Eu servi o jantar como se nada tivesse acontecido. Observei o Arthur e a Simone trocando olhares quando achavam que eu não estava vendo. Escutei as risadas forçadas, a conversa fiada. Cada palavra falsa era como um golpe. Mas eu já não sentia a mesma dor. No lugar dela, crescia uma determinação fria, calculada. No sábado, o Arthur trabalhou só de manhã. Como sempre, quando voltou, disse que precisava ir na cidade vizinha resolver uma coisa para o patrão. Mais uma mentira. Provavelmente ia terminar os preparativos para o plano deles. Você volta para a janta? Eu perguntei, com a voz mais doce que eu consegui. Acho que não. O patrão me pediu para esperar um documento importante. Pode ser que eu só volte amanhã de manhã, a tempo da missa. Tudo bem. Tu, muy bem. Toma cuidado na estrada. Dei um beijinho no rosto dele e acenei da porta. Enquanto ele ia embora, foi a primeira vez em dias que meu sorriso foi de verdade, mas não pelo motivo que ele estava pensando. Assim que ele sumiu na curva da estrada, eu voltei para dentro e comecei a colocar o meu plano em ação. Chamei o João Pedro, meu filho mais velho, e pedi para ele ir correndo chamar o seu Tônio, o dono do único telefone do bairro.
É uma emergência. Eu expliquei. Quando o seu Tonho chegou, eu pedi para usar o telefone dele para fazer uma ligação interurbana. Urgente. Era um favor caro. Tu sabia. Mas eu expliquei que era uma questão de vida ou morte. Claro. Dona Teresa. A senhora sempre ajudou todo mundo por aqui. Pode usar o telefone o tempo que precisar. Lá na casa do seu Tonho, com as mãos tremendo, eu disquei o número do meu tio Osvaldo, irmão do meu pai, que já faleceu. Ele morava na Capital. Quando eu ouvi a voz dele do outro lado da linha, as lágrimas que eu segurei tanto finalmente caíram. Tio Osvaldo. Aí eu disse: Zum Wusemborgodo, eu preciso da sua ajuda. Meu tio Osvaldo sempre foi um homem de poucas palavras, mas de muita ação. Quando eu terminei de contar a história toda, ficou um silêncio do outro lado da linha que me gelou a espinha. Pensei que talvez ele não fosse acreditar em mim, que ia achar que eu estava exagerando ou inventando. Teresa. Ele finalmente falou, com aquela voz grave que me lembrava tanto o meu pai. Pegue as crianças e esteja pronta amanhã. Meio-dia. Vou mandar meu motorista buscar você. Mas tio. E domingo. A missa acaba às 11. O Arthur vai estar em casa. Não se preocupe com isso. Apenas esteja pronta. Com as crianças e o mínimo de coisa possível, uma troca de roupa para cada um, documentos e mais nada. Entendoi? Sim. Tio. Entende? E Teresa. Não diga nada a ninguém. Absolutamente ninguém. Quando voltei para casa, minha cabeça estava fervendo. Como é que eu ia sair com 3 crianças sem a Simone perceber? Como ia juntar nossos documentos sem ela desconfiar de nada? E o mais importante, como eu ia enfrentar o domingo? Sabendo que o Arthur planejava me humilhar na frente de todo mundo depois da missa, entrei pela porta dos fundos e encontrei a Simone brincando com as crianças na sala. Quando me viu, ela sorriu, com aquele sorriso falso que agora eu conhecia tão bem. Onde você estava? Teresa, fiquei preocupada. Fui na casa da dona Júlio. Menti. A filha dela tá doente e me pediram para fazer uma sopa. Você sempre ajudando todo mundo. Ela disse, com uma falsa admiração. Como tá a menina? Vai ficar bem. É só uma febre forte. Enquanto eu preparava o jantar, eu pensava em cada detalhe do que eu ia fazer. Tinha que agir com muito cuidado para não levantar suspeita. Decidi que naquela noite, depois que as crianças dormissem, eu ia começar a separar o que a gente ia levar. Durante o jantar, a Simone falou várias vezes que estava ansiosa para a missa do dia seguinte. Que o padre ia falar de um tema muito especial. Agora eu entendi a ansiedade dela. Não era pelo sermão do padre, mas pelo espetáculo que o Arthur ia fazer na saída, me acusando de traição na frente da cidade inteira. Pena que o Arthur não volta a tempo para a gente ir junto para a missa. Ela disse, sim. Uma pena. Respondi, botando mais arroz no prato dela. Mas ele disse que chega a tempo de assistir à celebração depois que as crianças dormiram e a Simone também já estava no quarto dela. Eu comecei minha operação silenciosa. Abri a gaveta onde a gente guardava os documentos importantes e separei as certidões de nascimento dos meninos, minha certidão de casamento, os papéis da casa que estava no nome do Arthur, tudo que pudesse ser útil no futuro, tudo que provasse quem a gente era. Enquanto eu mexia nos papéis, achei uma coisa que eu não esperava. Uma caderneta de poupança no meu nome, com depósitos pequenos, mas certinhos. Ao longo dos anos, era a poupança que minha mãe tinha me ensinado a fazer, guardando as moedinhas que sobravam da feira, o dinheirinho extra de quando eu vendia um bordado ou um doce,
O Arthur nunca soube dessa caderneta. Era o meu segredo, a minha pequena independência, no fundo da gaveta, embaixo de um forro de pano que eu mesma costurei. Eu achei outra surpresa. O broche de ouro que minha avó me deu quando eu fiz 15 anos era a única joia de valor que eu tinha. O Arthur vivia dizendo que eu devia vender para ajudar nas despesas de casa. Eu sempre inventava uma desculpa para não vender, e com o tempo ele até esqueceu que o broche existia. Essa descoberta me deu uma ideia. Fui até o quarto onde a Simone dormia com o filho dela. E, me movendo com o cuidado de quem pisa em ovos, eu abri a mala dela, com toda a delicadeza. Lá no fundo, entre umas roupas dobradas, eu achei uma caixinha de madeira. Dentro, tinha umas joias simples, mas em maior quantidade do que uma viúva em dificuldade deveria ter. Mais interessante ainda, eu achei um envelope com dinheiro. Era uma boa grana. O suficiente para 2 passagens de ônibus para São Paulo e ainda sobrar para algumas semanas de pensão. Aquela não era a mala de uma mulher desamparada que precisava da ajuda da família. Era a mala de alguém que estava se preparando para fugir. Voltei para o meu quarto e escondi todos os documentos. E a caderneta de poupança dentro do forro do meu único casaco. Bom, tai-tai. Mas o sono não veio. Fiquei olhando para o teto de tábuas, contando as manchas de umidade, pensando em como a minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Em tão pouco tempo, o domingo amanheceu com um sol lindo, um daqueles dias perfeitos de junho, que não tinha nada a ver com a tempestade que eu vivia por dentro. Levantei antes do sol nascer e preparei um café da manhã caprichado, bolo de fubá, café com leite, ovos mexidos. As crianças ficaram animadas com aquele luxo todo. É alguma data especial? Mãe perguntou o João Pedro, sempre atento. Sim, meu filho, responde, fazendo um carinho no cabelo dele. Hoje é um dia muito especial. A Simone apareceu na cozinha já arrumada para a missa, com um vestido azul claro que eu nunca tinha visto, provavelmente comprado com o dinheiro que ela guardava escondido. Nossa, Teresa, que café da manhã maravilhoso. Alguma ocasião especial? Só acordei de bom humor. Menti com um sorriso. Dia do Senhor. NEI. Depois do café, comecei a arrumar as crianças para a missa. Vesti eles com a melhor roupinha. Penteei o cabelo com cuidado, pro João Pedro e pra Mariana. Eu disse que a gente ia visitar um parente depois da igreja. O Lucas era pequeno demais para entender ou fazer pergunta. Vocês não precisam levar nada, expliquei. Quando João Pedro perguntou se podia pegar um brinquedo, a gente volta no mesmo dia. A Simone observava a gente com curiosidade, mas não perguntou nada. Devia estar ocupada demais, pensando no espetáculo que ia acontecer mais tarde, na humilhação pública que ela e o Arthur tinham planejado para mim. Quando faltava uma meia hora para a missa começar, eu ouvi o barulho da carroça do seu Bira, que sempre passava na frente da nossa casa, a caminho da igreja. Ele era um senhor viúvo, muito respeitado por todo mundo, que sempre dava carona para quem encontrava no caminho. Simone chamei ela, que se ajeitava no espelhinho da sala. Por que você não vai na frente com o seu Bira? Eu vou terminar de arrumar o Lucas e a gente já vai. Não é melhor a gente ir todo mundo junto? Ela perguntou, ajeitando o cabelo. É que eu ainda preciso dar banho no Lucas. Ele estava brincando na terra e se sujou todo. Não quero que você se atrase por nossa causa. Ela hesitou por um segundo. Depois sorriu. Tá bem.
A gente se vê na igreja. Então, do portão, eu acenei enquanto o seu Bira se afastava, levando a Simone. Assim, eu me sentia mais confortável. Assim que a carroça dobrou a esquina, eu voltei correndo para dentro. João Pedro, Mariana chamei. Com urgência, peguemos casacos. Vamos sair. Mas mãe, e a missa? A Mariana perguntou. Confusa. Hoje a gente não vai na missa. Querida, temos um compromisso mais importante. Vesti o Lucas rapidinho. Peguei a trouxinha de roupa que eu tinha preparado, escondido durante a madrugada, e saímos pelos fundos de casa. Em vez de ir pela rua principal que levava para a igreja, a gente pegou um atalho, pelos quintais das casas vizinhas. Algumas pessoas que a gente encontrou no caminho olharam com curiosidade, mas eu só sorria e acenava, como se a gente estivesse só dando um passeio de domingo. Para onde a gente está indo? Mãe, o João Pedro perguntou, segurando forte a minha mão. Vamos fazer uma viagem. Meu filho. Uma aventura. E o papai e ele não vêm. Senti um aperto no peito. Como explicar para uma criança de 7 anos que o próprio pai tinha planejado separar a gente, como dizer que o homem que ele admirava tinha conspirado contra nós? O seu pai vai encontrar a gente depois. Menti, me odiando por isso. Mas sabendo que era preciso naquele momento. Caminhamos por uns 20 minutos até chegar na estrada principal, que ficava longe da vista da igreja. Lá, como combinado, um carro preto, brilhando, esperava por nós. Homem alto, de jeito sério, saiu do carro quando nos viu. Dona Teresa ele perguntou, tocando com respeito na aba do chapéu. Sim, sou eu. Sou o Jorge, motorista do Sr. Osvaldo. Ele me pediu para levar a senhora e as crianças até a capital. Olhei para o carro, apreensiva. Eu nunca tinha viajado num automóvel tão chique. Na verdade, eu mal tinha saído daquela cidadezinha a vida toda. É seguro para as crianças? Perguntei, abraçando o Lucas contra o meu peito. Perfeitamente seguro. Senhora, tenho até uma cadeirinha especial para o pequeno. Com cuidado. Ele ajudou a colocar as crianças no banco de trás. O João Pedro e a Mariana estavam encantados com o carro por dentro, passando a mão no couro dos bancos, maravilhados. Oh, Lucas, ainda com sono. Se aconchegou na cadeirinha sem reclamar. Antes de entrar no carro, eu olhei uma última vez para trás. Na direção da nossa casa, da igreja onde, naquele momento, a Simone provavelmente olhava para a porta a cada segundo, esperando eu chegar. Pensei no Arthur, que devia estar chegando na cidade bem naquela hora, pronto para fazer o teatro que ia destruir a minha reputação. A senhora está pronta? O Jorge perguntou. Gentle, respirai fundo. Enxuguei uma lágrima teimosa e entrei no carro. Sim, estou pronta. Durante as primeiras horas da viagem, as crianças ficavam entre a animação de estar num carro de verdade e o sono que o balanço da estrada dava. Eu observava a paisagem passando pela janela, as plantações de café, os pastos com gado. As cidadezinhas que apareciam e sumiam rápido, cada quilômetro afastava a gente da vida que a gente conhecia, da traição que tinha destruído nosso lar. Quanto tempo a gente vai viajar? Perguntou a Mariana. Depois de acordar de um cochilo. Algumas horas. Querida, a casa do tio Osvaldo é longe daqui. A gente vai morar com ele. João Pedro quis saber. Por enquanto, sim. Meu filho, até a gente encontrar a nossa própria casa, e quando a gente vai voltar para nossa casa, a Mariana insistiu.
Sente um nó na garganta. Como explicar que a gente nunca mais ia voltar? Que a casa que eles conheciam como lar não existia mais para nós. Eu não sei. Minha filha, talvez demore um pouco. O resto da viagem foi mais em silêncio. As crianças, cansadas, acabaram dormindo de novo. Eu fiquei acordada, de olho em tudo, com medo de que a qualquer momento o Arthur pudesse aparecer no meio da estrada para parar a gente. Quando finalmente chegamos na capital, e era noite, as luzes da cidade grande, os prédios altos, o movimento de gente e de carro, tudo parecia coisa de outro mundo para mim. Acostumada com a calmaria do interior, a casa do meu tio Osvaldo era uma mansão. Perto da nossa casinha humilde, ficava num bairro chique, com um jardim lindo, bem cuidado, e um muro alto que escondia a casa da rua. Quando o carro parou no portão, meu tio já estava esperando na entrada, alto, de cabelos grisalhos e postura firme. Ele parecia ainda mais imponente do que eu me lembrava. Teresa. E ela disse, abrindo a porta do carro para mim. Não teve abraço, não teve carinho. Meu tio nunca foi um homem de demonstrar afeto, mas tinha uma coisa no olhar dele, uma mistura de pena com raiva, que me dizia mais do que qualquer palavra. Obrigada por nos receber. Diendu. Esta sempre será sua casa também. Teresa, seu pé, meu irmão, ia querer que eu cuidasse de vocês agora. As crianças, que acordaram com o carro parando, olhavam em volta com os olhos arregalados de espanto. Essa casa é sua, tio? O João Pedro perguntou, admirado. Meu tio deu um sorriso. Coisa rara de se ver. Sim? Rapazinho. E agora é sua casa também. Pelo tempo que precisarem, uma governanta, já de meia idade, nos levou para os quartos que tinham preparado para nós. As crianças ficaram num quarto enorme, com 3 camas de solteiro e uma estante cheia de livros e brinquedos. Eu fiquei no quarto do lado, pequeno, mas confortável, com uma janela que dava para o jardim dos fundos. Descansam, meu tio disse. Amanhã a gente conversa sobre o futuro. Naquela primeira noite, longe de tudo que a gente conhecia, eu deitei com as 3 crianças na mesma cama. Nenhum de nós estava acostumado a dormir separado e eles precisavam do meu colo. Tanto quanto eu precisava sentir eles pertinho de mim. Mãe, o João Pedro sussurrou, quando achou que os irmãos já dormiam. O papai fez alguma coisa errada. Não foi. É por isso que a gente está aqui. Olhei para o meu filho mais velho, surpresa com a esperteza dele. Com 7 anos. Ele já entendia mais do que eu imaginava. Por que você acha isso? Meu filho. Porque você tá triste. E porque a gente saiu escondido, sem falar pra ninguém. Igual na história de Moisés, que a professora da escolinha contou. Eu sorri com a comparação dele. Sim? Meu filho, seu pé? Seu pai fez umas escolhas que machucaram a gente, mas nós vamos ficar bem. E prometo. Ele concordou com a cabeça, como se já soubesse disso o tempo todo. E fechou os olhos, se aconchegando mais em mim, naquela noite, pela primeira vez em muitos dias. Eu dormi de verdade. Sono fundo. Livre do medo de ser traída na minha própria casa, livre da angústia de imaginar meus filhos longe de mim. Eu não sabia o que o futuro guardava, mas eu sabia que, pelo menos por enquanto, a gente estava seguro. Na manhã seguinte, acordei com o sol entrando pela janela. Por um segundo, eu fiquei confusa. O quarto era diferente.
A cama macia demais. O silêncio. Então, tudo voltou de uma vez. A traição, a fuga, a casa do meu tio. Olhei para os meus filhos, ainda dormindo. Seus rostinhos serenos, sem saber da tempestade, que tinha virado nossas vidas de cabeça para baixo. Levantei sem fazer barulho e fui até a janela. O jardim da casa do meu tio era um espetáculo de cores e cheiros. Rosas, hortensias, jasmines, tão diferente do nosso quintalzinho de terra batida, onde eu plantava uns temperos e um pé de manjericão. De repente, me deu uma saudade que eu não esperava sentir. Não do Arthur, não da vida com ele, mas da minha independência, por mais simples que fosse. Naquela casa humilde, eu era a dona. Eu decidia o que plantar, o que cozinhar. Como criar meus filhos, ali, naquela mansão. Eu era só a sobrinha, coitadinha, que precisava de ajuda. Meus pensamentos foram interrompidos por uma batidinha na porta. Era a dona Lurdinha, a governanta, trazendo uma bandeja com café da manhã. Bom dia, Dona Teresa. O senhor Osvaldo pediu para servir seu café no quarto. Achou que a senhora e as crianças estariam cansados da viagem. Agradeci com um sorriso tímido. Aquele tipo de tratamento. Ser servida. Era alguém trazendo comida para mim. Era muito estranho. As crianças acordaram com o cheirinho de café fresco e de pão quente. Logo. Estavam sentados na cama, devorando o café com vontade. Mãe? Olha, tem geleia de morango de verdade, exclamou a Mariana, com os olhinhos brilhando. Em casa. Geleia era um luxo que a gente quase nunca tinha. Depois do café, fomos encontrar meu tio no escritório dele. Era uma sala imponente, com estantes de livros do chão até o teto, uma mesa de trabalho enorme, de madeira escura, e uma janela grande que dava para a rua. Ele estava sentado atrás da mesa, lendo uns papéis. Senta-me. Sim, ele disse, apontando para as cadeiras na frente dele. Teresa, precisamos conversar sobre o que aconteceu e sobre o que vamos fazer agora. Dona Lurdinha levou as crianças para conhecer o jardim enquanto a gente conversava. Sentei na frente do meu tio, com as mãos tremendo um pouquinho. Antes de mais nada, ele começou. Quero que saiba que eu já tomei umas providências ontem mesmo. Assim que você me ligou, mandei um telegrama para o delegado da sua cidade, que é um conhecido meu de muito tempo. Expliquei a situação e pedi para ele ficar de olho no Arthur e nessa mulher. O senhor acha que eles podem vir atrás da gente? Perguntei, sentindo um frio na barriga. Não acredito. Pelo que você me contou, os planos deles eram outros. Provavelmente já perceberam que você descobriu tudo e fugiram para São Paulo, como queriam. Mas a gente precisa estar preparado para qualquer coisa. Ele ajeitou os óculos e continuou. Tem outra questão importante. Seu casamento. O Arthur planejava te acusar de adultério para justificar a separação. A gente precisa sair na frente. Como assim, Teresa? Você diretor. A gente precisa anular seu casamento. Antes que ele tente alguma coisa contra você, eu tenho um amigo advogado que pode cuidar disso. Com as provas que você tem, as cartas, o que você ouviu, a gente consegue provar que o adultério foi da parte dele, anular meu casamento. As palavras soaram estranhas, quase fora da realidade. Apesar de tudo que o Arthur tinha feito, uma parte de mim ainda se agarrava àquela promessa do altar, até que a morte nos separe. É necessário, Teresa. Meu tio insistiu.
Como se tivesse lido meus pensamentos, não só para te proteger, mas para garantir que você fique com a guarda das crianças se ele tentar usar o abandono do lar contra você. A gente já vai estar preparado? Concordei com a cabeça, engolindo o nó que se formou na minha garganta. Agora, vamos pensar no seu futuro. Você e as crianças podem ficar aqui o tempo que for preciso, mas imagino que você queira ter sua independência. Sim, respondi, sem nem pensar duas vezes. Eu não quero ser um fardo. Dio, eu quero trabalhar, sustentar meus filhos, dar para eles uma vida decente. E o que você sabe fazer? Teresa, a pergunta, simples e direta, me pegou de surpresa. O que eu sabia fazer? Eu era esposa e mãe desde os 15 anos. Nunca trabalhei fora. Nunca estudei depois do primário. Oisai Kotsinha. Comecei. Sem muita certeza. Sei costurar. Bordar. Cuidar de horta. Fazer doces. Conservas. Meu tio balançou a cabeça. Pensativo. Habilidades de casa são importantes. Mas é difícil transformar isso em profissão. Especialmente para uma mulher sozinha. Com 3 filhos pequenos. Senti um desânimo. Era verdade. O que eu podia fazer para sustentar minha família numa cidade grande, mas tem uma possibilidade. Ele é contínuo. Minha esposa, sua tia Celia, tem uma lojinha de artigos para o lar no centro. Ela vive reclamando que não acha funcionária de confiança. Você podia começar trabalhando lá, aprendendo o serviço. Uma loja. Perguntei. Surpresa. A ideia de trabalhar num comércio. Lidar.com. Cliente. Com dinheiro. Parecia assustador para alguém que mal saía de casa. Sim. Começa como vendedora. Aprende como funciona. E, quem sabe, no futuro. Ele deixou a frase no ar, mas eu entendi o que ele queria dizer. No futuro. Eu poderia ter o meu próprio negócio e as crianças. Quem vai cuidar delas enquanto eu trabalho? A gente consegue uma vaga para os mais velhos na escola aqui perto. E pro pequeno. Tem a dona Lurdinha, que já criou os meus filhos. E agora que eles estão grandes, ela tem tempo de sobra. Foi assim que começou a minha nova vida. Na semana seguinte, depois de comprar umas roupas novas para mim e para as crianças, com um dinheiro que meu tio insistiu em me adiantar como salário, eu comecei a trabalhar na loja da minha tia, Armarinho Santa Célia. Disse a placa na frente. Era uma loja pequena, mas cheia de coisa. Linha, botão, renda, fita, tudo que uma costureira podia precisar. E também tinha umas coisas para casa, tipo panela, toalha de mesa, minha tia Celia, uma mulher elegante e cheia de energia, mesmo com seus 60 anos. E me recebeu com um abraço quente no primeiro dia. Teresa, minha querida, o Osvaldo me contou tudo. Que situação terrível. Minha filha, mas você fez a coisa certa. Mulher tem que se valorizar. Ela me mostrou a loja, explicou como tudo funcionava, onde cada coisa ficava, como atender os clientes, como anotar as vendas no livro caixa. Era muita informação de uma vez. Eu me senti completamente perdida. Não se preocupa, ela disse, vendo minha cara de assustada. Ninguém nasce sabendo. Você aprende rápido. Eu aprendi. Os primeiros dias foram difíceis. Eu tremia quando tinha que atender um cliente sozinha. Gaguejava para falar os preços. Me confundia com o troco. Mas aos poucos,
Fui pegando o jeito. Descobri que eu tinha facilidade para lembrar onde cada produto estava e que meu conhecimento de costura ajudava muito na hora de aconselhar as clientes. Uma semana virou um mês. Un mês virou 3. As crianças se adaptaram super bem à vida nova. O João Pedro e a Mariana adoravam a escola, era muito maior e melhor que a escolinha da roça. O Lucas se apegou na dona Lourdinha, que tratava ele como um neto. Em casa, de noite, quando as crianças já dormiam, eu ficava na sala com meus tios, ouvindo rádio ou só conversando. Foi numa dessas noites, quase 4 meses depois da nossa chegada, que meu tio trouxe novidades. Recebi uma carta do delegado Fonseca hoje. Ele disse, ajeitando os óculos, parece que o Arthur está de volta na cidade. Senti um arrepio. Ele está me procurando. Não exatamente. Segundo o delegado, o Arthur voltou sozinho, sem a tal da Simone. Parece que as coisas não deram certo em São Paulo. E o que ele está fazendo lá? Perguntei. Uma parte de mim ainda tinha curiosidade sobre o homem que um dia foi meu marido. Tá trabalhando na mesma serraria, morando na mesma casa. O delegado disse que ele anda perguntando de você e das crianças, mas não de um jeito agressivo. Parece mais arrependido. Arrependido. A palavra ficou na minha cabeça. Será que era possível? Depois de tudo que ele planejou, depois de toda a traição. Não importa. Minha tia falou, vendo que eu fiquei pensativa. O que ele sente ou deixa de sentir não é mais problema seu. Teresa, você tem sua vida agora. Seus filhos, seu trabalho. Ela estava certa. Claro. Nos meses seguintes, eu tentei tirar o Arthur dos meus pensamentos. Me concentrei no trabalho, nas crianças, em reconstruir nossa vida. Minha tia, vendo meu interesse e minha dedicação, começou a me ensinar mais sobre o negócio. Como fazer pedido para os fornecedores, como calcular o lucro, como cuidar do estoque. O mano se passou. O processo para anular o casamento terminou, oficializando o que já era real na minha vida. Eu era uma mulher livre, sozinha, mas dona do meu destino. As crianças cresciam saudáveis e felizes, adaptadas à cidade grande. Numa tarde de sábado, com a loja bem cheia, atendi uma senhora muito elegante, que procurava umas rendas finas. Para um vestido de batizado, a senhora tem um olho bom para renda. Ela comentou, enquanto eu mostrava as opções. Entende mesmo do assunto. Aprendi a costurar com a minha mãe. Expliquei, toda orgulhosa do elogio. Sabe, eu estou procurando uma costureira de mão cheia para trabalhar no meu ateliê. A gente faz vestido para festa. Sabe, noiva? Debutante. Batizado. E pagamos bem. A senhora não conheceria alguém? Olhei para ela. Surpresa. Era uma oportunidade que caiu do céu. Na verdade, eu disse, criando coragem. E o mesmo costuro. Eu que fazia todos os vestidos da minha família. A senhora, Dona Elvira, como eu vinha saber, pediu para eu fazer uma amostra do meu trabalho. Passei o domingo inteiro costurando um vestidinho de batizado com as rendas mais finas que minha tia deixou eu levar para casa. Quando entreguei a peça na segunda-feira, Dona Elvira ficou impressionada. Seu ponto é perfeito. E esse acabamento, quando você pode começar? Foi assim que, além de trabalhar na loja da minha tia de dia, eu passei a costurar para o ateliê da Dona Elvira de noite e nos fins de semana.
Era um trabalho duro, mas que me dava muita alegria. Com o dinheiro extra, eu consegui alugar um apartamentinho para mim e para os meus filhos, 2 quartos, uma sala-cozinha e um banheiro. Era simples, mas era nosso, a independência que eu conquistei naqueles 2 anos. Foi como um remédio para as feridas da traição. Eu não precisava mais depender da caridade dos meus tios. Embora eles e a dona Elvira continuassem sendo um apoio enorme na minha vida, as crianças estavam bem. Eu tinha meu trabalho, minha casa, minha dignidade. Foi quando tudo parecia finalmente estar no lugar que a vida deu outra virada. Num domingo de março de 1963, quase 3 anos depois da nossa fuga, a gente estava voltando da missa. Quando eu vi um homem parado na esquina, olhando fixo pra gente, mesmo de longe, eu reconheci na hora. Era o Arthur. Instintivamente, eu puxei as crianças para mais perto de mim. O João Pedro, agora com 10 anos, reconheceu o pai na mesma hora. Papai. Ele falou baixinho. Sem ter certeza, o Arthur veio vindo devagar. Como se tivesse medo da nossa reação, ele estava envelhecido. Parecia ter mais idade do que tinha. Mas magro, com umas rugas fundas no rosto, parou a alguns passos de distância, sem coragem de chegar mais perto. Teresa. E ela disse: "Somos embora. Posso falar com você?" Olhei para os meus filhos. A Mariana estava confusa. Ou Lucas. Claro. Não reconhecia ele. Crianças. Vão subindo para casa. Eu disse, entregando a chave para o João Pedro. É só atravessar a rua. É o Yavo. Mas, mãe, o João Pedro começou a protestar. Vai ficar tudo bem. E eu garanti. Preciso conversar com seu pai. Quando as crianças se afastaram, eu me virei para o Arthur, cruzando os braços. Como você me achou? Não foi fácil. Ele respondeu, passando a mão no cabelo já grisalho. Eu fui em várias igrejas aqui da região, todos os domingos. Eu sabia que você nunca ia deixar de ir à missa. O que você quer? Arthur perguntei, tentando manter a voz firme. Apesar do turbilhão que eu sentia por dentro, eu quero pedir perdão. E ele disse, olhando direto no meu olho, eu sei que eu não mereço. Que o que eu fiz foi imperdoável. Mas imperdoável é pouco. Interrompi. Sentindo a raiva que eu achei que já tinha passado, você e a Simone planejaram destruir a minha vida. Me separar dos meus filhos, manchar o meu nome. Isso é muito mais que uma simples traição, Oisai. Oisai, ele admitiu, baixando a cabeça. Não tem desculpa para o que a gente fez, mas eu preciso que você saiba. O que aconteceu depois? Eu estava quase dizendo que não me interessava. Que ele podia guardar as explicações para ele. Quando uma coisa dentro de mim... Curiosidade. Talvez. Ou só o desejo de fechar de vez aquele capítulo da minha vida. Tu me fez perguntar o que aconteceu com a Simone. Elle demorou para responder. Por um momento, tive a sensação estranha de estar diante de um desconhecido. Não do homem com quem eu vivi por 7 anos. A Simone não estava grávida. E ele disse, por fim. Era mais uma mentira dela, para me pressionar. Quando a gente chegou em São Paulo, as coisas não foram como ela planejou. O emprego que o primo dela prometeu não existia. Ele fez uma pausa, passando a mão no rosto cansado.
Eu fiquei em silêncio, esperando ele continuar. A gente ficou numa pensão barata. O dinheiro que ela tinha guardado escondido acabou em poucas semanas. Eu comecei a trabalhar de servente de pedreiro, ganhando uma miséria. A Simone ficava o dia todo na pensão, reclamando de tudo. Um dia a gente brigou feio, e ela confessou que tinha inventado a gravidez. Uma parte de mim sentiu uma satisfação amarga com aquela história. Era como se o destino tivesse se encarregado de punir os dois por mim. O que mais aconteceu? Um dia eu voltei do trabalho, e ela tinha sumido. Levou o pouco dinheiro que eu tinha conseguido juntar, umas coisas que a gente levou de casa. E desapareceu? Irônico. Não. A Simona, que chegou na minha casa se fazendo de sofredora, no fundo, sempre foi movida pela ganância. Eu fiquei sozinho, endividado, numa cidade que eu não conhecia. Trabalhei em qualquer serviço que aparecia: carregador no mercado, faxineiro, vigia noturno, durante meses. Eu morei em albergue, dividi quarto minúsculo com um monte de estranho. Foi o fundo do poço. E por que você voltou para nossa cidade? Depois de tanto tempo, perguntei, ainda mantendo uma distância. Eu voltei faz quase 2 anos, e ele confessou. Depois que eu juntei dinheiro para passagem, a vergonha me impediu de te procurar antes. E também, o delegado Fonseca me avisou que você estava bem, recomeçando a vida, e que era melhor eu não te incomodar. Como você sabia que eu tinha fugido? Eu soube que você tinha sumido naquele domingo. Justamente quando a Simone tinha planejado que eu ia te confrontar, ele se corrigiu rápido. O povo na cidade comentava que você tinha ido para casa de parente na capital. Eu levei meses criando coragem para vir te procurar. Ficamos em silêncio por um instante. Na calçada cheia de gente. No domingo, famílias passando. E a gente ali, no meio daquele turbilhão. Teresa, ele continuou. Eu sei que eu não mereço perdão. Nem tô pedindo isso. Eu só queria que você soubesse que eu me arrependo profundamente de tudo. Do mal que eu te causei. As crianças, de ter sido tão fraco. Olhei para ele, tentando sentir ódio, raiva, qualquer coisa ruim que justificasse os anos de dor. Mas o que eu senti foi pena. Aquele homem na minha frente não era mais o meu Arthur. Era um estranho, uma página virada. O que você quer agora, Arthur? Por que me procurou depois de tanto tempo? Eu queria ver as crianças. Saber como elas estão, se for possível, se você permitir. Talvez visitar elas de vez em quando. Pensei nos meus filhos, esperando no apartamento. No João Pedro, que às vezes ainda perguntava do pai, no Miguel, que não tinha nenhuma lembrança dele. Eu não sei se isso seria bom para eles. Respondi, com sinceridade. Vou precisar pensar, conversar com eles primeiro. E eu entendo. E ele disse, aceitando minha resposta sem brigar, posso pelo menos saber como eles estão, o que eles têm feito. Algo na humildade daquele pedido me tocou. Apesar de tudo, ele ainda era o pai. Eles estão bem. O João Pedro está com 10 anos agora. É um dos melhores alunos da turma, quer ser médico. A Mariana tem 8. É uma artista. Adora desenhar e cantar. E o Miguel? O Miguel tá com 5. Começou o pré este ano. Eu vi lágrimas nos olhos dele quando falei dos sonhos do João Pedro. E você, ele perguntou. Uma parte de mim quis esfregar na cara dele que eu tinha vencido.
que eu tinha reconstruído minha vida. SML. Eu trabalho na loja da minha tia Célia e também costuro para um ateliê de vestidos de festa. Tenho meu próprio apartamento. Pequeno, mas é no sul. As crianças estão em boas escolas. A gente tá bem. Eu fico feliz de ouvir isso. E ela disse, e parecia sincero: você sempre foi forte. Teresa, muito mais forte do que eu jamais fui. Vi que estava ficando tarde. Eu preciso ir agora. As crianças estão me esperando. Claro. Ele concordou rápido. Posso te deixar meu endereço, caso você decida que eu posso ver as crianças algum dia. Ele me deu um pedaço de papel com um endereço na Muca, um bairro de trabalhador da cidade. Vou pensar no assunto. Prometi. Guardando o papel na bolsa. Adeus, Arthur. Adeus, Teresa. Eu dei as costas e fui embora. Caminhando de volta para o meu prédio, eu senti um alívio estranho, como se um peso tivesse saído das minhas costas. Aquele encontro inesperado tinha trazido um fim, um ponto final que eu nem sabia que precisava. Quando cheguei no apartamento, as crianças estavam ansiosas, principalmente o João Pedro. Era mesmo o papai, ele perguntou, assim que eu fechei a porta. Sim, era ele. Respondi. Ele vai voltar a morar com a gente, a Mariana quis saber, com os olhinhos curiosos. Não, querida, o papai e eu não estamos mais juntos. Vocês sabem disso, mas a gente pode ver ele de novo. O João Pedro insistiu. Talvez. Vamos conversar sobre isso outro dia. Tá bom? Agora vamos almoçar que eu tô com fome. Nos dias que se seguiram, pensei muito naquele encontro. Conversei com a minha tia Célia, que foi dura na resposta. Manda passear depois de tudo que ele fez. Mas também falei com meu tio Osvaldo. Sempre mais calmo. É uma decisão difícil. Teresa, por um lado, ele é o pai deles. Por outro, ele abandonou vocês da pior maneira possível. Você tem que pensar no que é melhor para as crianças agora, não no passado. 2 semanas depois, eu tomei minha decisão. Escrevi uma carta para o Arthur, com as condições bem claras. Ele podia ver as crianças uma vez por mês, apenas em lugares públicos, como o parque, e sempre comigo junto. Não podia fazer promessas que não ia cumprir, nem falar do passado para eles. E o mais importante, não podia aparecer e desaparecer da vida deles quando desce na telha. Se começasse as visitas, tinha que ser regular. Para minha surpresa, ele aceitou tudo, sem questionar nada. O primeiro encontro. No domingo seguinte. Foi estranho, cheio de emoções confusas. O João Pedro estava animado, a Mariana, tímida, e o Miguel, desconfiado daquele homem estranho que diziam ser o pai dele. Nos meses seguintes, a gente criou uma rotina. O Arthur aparecia na hora marcada, sempre trazendo um presentinho para as crianças. Nada caro. Sabe, umas balas. Um carrinho de madeira que ele mesmo fazia. Ele ouvia com atenção tudo o que eles contavam da escola. Eu percebi que ele estava se esforçando de verdade para reconquistar um lugar na vida dos filhos. Durante essas visitas, a gente mantinha uma distância respeitosa. Ele nunca tentou reatar nada comigo, nem sequer tocou no nosso passado. Às vezes, quando as crianças se distraíam brincando, a gente conversava um pouco. Foi numa dessas conversas, uns 6 meses depois do reencontro, que o Arthur me contou sobre a Simone. Tive notícias dela. E ela disse: enquanto a gente olhava as crianças no carrossel do parque, tá em Campinas. Casou com um comerciante rico. Ele soube por um conhecido
que disse que ela contou uma história completamente diferente para a família do novo marido, que era de família boa, que o primeiro marido tinha morrido de doença. Não disse nada sobre ter um filho. Estranhamente, eu não senti raiva nenhuma quando ouvi aquilo. O tempo tinha curado aquela ferida. Ela fez outras vítimas depois de você. Perguntei, mais por curiosidade do que por outra coisa. Pelo que eu soube, você foi a única prima que ela enganou desse jeito. Mas pessoas como a Simone nunca mudam. Né? Enfim, não é mais problema meu, nem seu. Concordei em silêncio. Simone pertencia a um passado que, ironicamente, tinha me empurrado para um futuro melhor do que eu jamais poderia ter imaginado. O tempo continuou passando. 1 ano virou 2. 2 viraram 5. Meu trabalho no ateliê da Dona Elvira prosperou tanto que ela me ofereceu sociedade no negócio, com uma ajuda financeira da minha tia Célia, e eu aceitei a proposta. O ateliê Elvira Teresa ficou conhecido pelos vestidos elegantes e pelo acabamento impecável. Comecei a criar minhas próprias peças, desenvolvendo um estilo que misturava a simplicidade elegante que aprendi com minha mãe e as tendências da moda da capital. Meus filhos cresceram e se tornaram jovens incríveis. O João Pedro, determinado como sempre, conseguiu uma bolsa de estudos no melhor colégio da cidade, seguindo firme no sonho de ser médico. A Mariana se revelou uma artista talentosa, ganhando concursos de pintura na escola. O Lucas, o Játula, era um menino doce e calmo, sempre com um livro na mão. O Arthur manteve a palavra, visitou as crianças regularmente. Com o tempo, nosso relacionamento virou uma coisa que eu nunca imaginei ser possível. Uma amizade respeitosa, baseada no amor que a gente tinha pelos nossos filhos. Ela nunca mais caçou, dedicou a vida ao trabalho e às visitas mensais. 1970. 10 anos depois daquela fuga desesperada, eu recebi uma notícia que fechou o último capítulo da minha história. Uma cliente do ateliê, que tinha acabado de se mudar de Campinas, comentou de um escândalo que estava agitando a cidade. A esposa de um dos comerciantes mais ricos de lá foi pega no flagra com um motorista da família. Parece que não era o primeiro caso dela. A cliente fofocou. O marido descobriu que ela tinha um passado obscuro, que tinha mentido sobre a família. Sobretudo, a mulher foi expulsa de casa só com a roupa do corpo, em plena luz do dia, na frente de toda a vizinhança. Um escândalo. Quando a cliente falou o nome da mulher, Simone, eu senti um arrepio. O destino tinha cobrado a conta. Naquele mesmo ano, eu tomei uma decisão importante. Comprei minha própria casa, uma casa espaçosa, com um jardim nos fundos, onde eu finalmente pude plantar minhas rosas e minhas hortênsias, como eu sempre sonhei. Convidei meus tios para morarem comigo, eles já estavam idosos, e a casa era grande demais só para mim e para as crianças. Numa tarde de domingo, enquanto a gente tomava um cafezinho na varanda, olhando as crianças, agora adolescentes, brincando no jardim, minha tia Célia comentou, sabe, Teresa, às vezes eu penso que aquela traição foi a melhor coisa que te aconteceu. Olhei para ela, surpresa. Como assim, tia? Pensa bem. Ela explicou, se balançando na cadeira, se aquela mulher não tivesse aparecido, se o Arthur não tivesse te traído daquele jeito horrível, você provavelmente ainda estaria naquela cidadezinha, vivendo uma vida pequena, sem saber do seu próprio poder. A dor te trouxe para cá, te forçou a descobrir a sua força. Eu fiquei pensando nas palavras dela, enquanto olhava o João Pedro ajudando Lucas com a lição de casa.
e a Mariana desenhando debaixo da sombra da jabuticabeira, pensei na minha loja, no ateliê que agora era meu também. Na casa que eu comprei com o meu próprio dinheiro, talvez a senhora tenha razão. Concordei. Por fim. Mas foi um caminho muito difícil. Os melhores caminhos quase sempre são. Ela respondeu, com toda a sua sabedoria. O importante é que você não só sobreviveu, você floresceu. A sua vingança, Teresa, foi viver bem, melhor do que você jamais viveria com ele. Naquela noite, deitada na minha cama, na minha casa, construída com o meu trabalho, eu percebi que a minha tia estava absolutamente certa. A melhor vingança não foi o destino castigando a Simone, nem ver o Arthur arrependido. A verdadeira vingança foi a vida plena e cheia de dignidade que eu construí para mim e para os meus filhos, a força que eu descobri em mim mesma, a mulher independente e realizada que eu me tornei. A traição que deveria ter me destruído acabou sendo a chave para uma liberdade que eu nem sabia que eu precisava. Essa, meus queridos que me assistem agora, é a maior lição que eu aprendi nos meus 87 anos de vida. Às vezes, aquilo que parece ser a nossa maior derrota pode se transformar no começo da nossa maior vitória. A dor quebra a gente. Sim. Mas somos nós que escolhemos como vamos nos reconstruir, mais fortes, mais sábios, mais verdadeiros. A vida sempre nos dá uma segunda chance. Basta a gente ter a coragem de agarrar com as duas mãos e não olhar para trás. Bom, meus amores, se vocês gostaram do meu vídeo, por favor, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a vovó aqui a continuar contando histórias. Um grande beijo no coração de vocês. E até a próxima.